Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Essa aula será a aula de resolução dos exercícios propostos deixados na aula 2. Para consolidar a matéria, eu pedi que vocês resolvessem os exercícios. Se não resolveram, tentem resolver, só após acompanhem a resolução. Vamos resolver os exercícios propostos na aula anterior. O primeiro grupo, ou primeiro exercício, vamos expressar as grandezas em unidades do Sistema Internacional. Temos aqui o primeiro exercício. 2,5 miliamperes. Vamos à tabela e vamos procurar o prefixo M, que é o mili. Mili equivale a 10 elevado a menos 3. Basta meter aqui 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Como podemos ver, a única coisa que mudou foi aqui o 10 elevado a menos 3, que é o valor do M. Logo, até aqui a conversão está feita. Se quisermos passar para a forma decimal, podemos simplesmente ou utilizar essa propriedade da potência, que diz que qualquer base elevada a expoente negativo, se invertermos a base, o sinal do expoente muda para positivo. E o contrário também é verdade. Se invertermos aqui a base, vai ficar 1 sobre 1000, e basta dividir, fazer 2,5 a dividir por 1000, que vai dar este valor. Ou, uma forma mais fácil, foi a forma que nós utilizamos na aula teórica, que diz que se o expoente for negativo, movemos a vírgula 3 casas para a esquerda. A quantidade de movimento é exatamente igual à quantidade do expoente. São 3, então temos que mover 3 casas. A vírgula está aqui, contamos a partir do 2. 1, 2, 3, colocamos a vírgula e está feito. O segundo exercício, 0,3 centímetros. O centi é 10 elevado a menos 2. Podemos simplesmente fazer como o expoente é negativo, 0,3 a dividir por 10 elevado a 2, que é 100, daria este valor. Ou simplesmente, expoente negativo, vamos movimentar 2 casas para a esquerda. A partir daqui, 1, 2, 3. Ou seja, a vírgula está aqui, 1, 2 e está feito. Está convertido. Aqui, 0,3 quilômetros. O quilo equivale a 10 elevado a 3. Logo, temos que movimentar a vírgula 3 casas para a direita. A partir do 3. 1, 2, 3. E aqui está. 1, 2, 3. 0,120 km. Vamos buscar o valor do K, que é 10 elevado a 3. Novamente, expoente positivo, vamos mover a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3. E está feito. 120 ohms. Aqui exatamente a mesma coisa. Colocar o valor do K, 10 elevado a 3. Perdão. Vamos movimentar a vírgula 3 casas para a direita. Ela está aqui, vamos contar 1, 2, 3 e colocamos aqui a vírgula e temos aqui o valor. Aqui o processo é exatamente o mesmo. Vamos à tabela buscar o valor do micro, que é 10 elevado a menos 6. E vamos movimentar a vírgula 6 casas para a esquerda, porque o expoente é negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E colocamos aqui a vírgula e temos 1,5 amperes. Aqui 1,2 kV. Nós já vamos a seguir falar sobre essas unidades. Ohms, amperes e volts. Quilo é 10 elevado a 3. Vamos movimentar positivo, expoente positivo, vamos movimentar 3 unidades para a direita. Contando a partir do 2, 1, 2, acrescentamos um 0, 1, 2, 3 e está feito. 1200 volts. O exercício é análogo aos anteriores. 350 mA. Vamos buscar o valor do M, que é o mili, 10 elevado a menos 3. Vamos movimentar a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, colocamos a vírgula. 0,350 amperes. E terminamos aqui o nosso primeiro exercício. Destas propriedades, podemos ver que a primeira diz que
Qualquer base elevada a zero é igual a 1, exceto o zero, porque zero sobre zero é indeterminação. E nós vamos aprender isso no nosso curso de cálculo diferencial que faremos no futuro. Vamos resolver agora o nosso segundo exercício. Este exercício consiste em converter uma unidade para outra indicada. O primeiro exercício, nós devemos converter 2,5 microamperes em miliamperes. Nesse caso, nós temos aqui, primeiro, nós temos a unidade que queremos, que é o mili, e a unidade que temos, que é o micro. A primeira coisa que devemos fazer é ir à tabela e retirar o valor do micro, que no caso é 10 elevado a menos 6. Logo vamos ter 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. E a unidade que queremos equivale a 10 elevado a menos 3. Colocamos aqui. E para compensar, colocamos o mesmo valor, a mesma base, com o mesmo expoente, mas com sinal contrário. No caso, nós temos 10 elevado a menos 3 e metemos 10 elevado a 3. Porquê? Existe uma propriedade da potência que diz que o produto de duas potências com bases iguais mantém-se a base e soma-se os expoentes. Se somarmos os expoentes, vamos ter 10 elevado a 3 menos 3, vai ficar 10 elevado a 0. Como nós podemos ver, 10 elevado a 0 é 1. E 1 a multiplicar por qualquer coisa é qualquer coisa. Então, estes valores que aqui estão em amarelo, se fizermos a operação, corresponde a 1. Mas nós temos a vantagem que o 10 elevado a menos 3 é exatamente o mili que nós queremos. Se olharmos para aqui, nós já temos a unidade convertida para miliamperes e já só temos que fazer essa operação. Certo? Então, aqui a mesma propriedade que foi dita anteriormente, produto de duas bases, produtos de duas potências de bases iguais, mantém a base, que é 10, e soma os expoentes. Logo fica menos 6 mais 3. E 10 elevado a menos 6 mais 3 dá 10 elevado a menos 3. O que podemos simplesmente movimentar a vírgula 3 casas para a esquerda e está feita a conversão. Ela está aqui, contamos 1, 2, 3. Está convertido e passamos automaticamente para miliamperes. Agora aqui vamos usar uma resolução diferente. O segundo método vai ser simplesmente movimentar a vírgula. Nós temos 0,3 centímetros e queremos converter para milímetros. Vamos meter o valor do prefixo, centi, que é 10 elevado a menos 2, logo temos 0,3 vezes 10 elevado a menos 2. Como nós vimos na aula anterior, se movimentarmos a vírgula para a esquerda, o expoente diminui, o expoente aumenta, e para a direita o expoente diminui. Na reta numérica, se eu estou em menos 2 e quero ir para menos 3, logo eu tenho que diminuir o expoente uma unidade. Nesse caso, vou movimentar a vírgula para a direita. Basta movimentar a vírgula para a direita, vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a menos 3. Direita diminui, esquerda aumenta. E automaticamente eu já sei, se olhar para a tabela, 10 elevado a menos 3 é 1 mili. Então eu tenho 0,3 centímetros equivale a 3,0 milímetros. No terceiro exercício vou usar o método utilizado no primeiro exercício. Eu tenho 0,00012 kV e quero converter para para megavolts. A primeira coisa, qual é a unidade que eu quero? A unidade que eu tenho é o quilo. Vou para a tabela e vejo que o quilo é 10 elevado a 3. E qual é a unidade que eu quero? É o mega. Equivale a 10 elevado a 6. Para compensar, meto 10 elevado a menos 6. Vocês já sabem que essa operação é 1. Manter a base, somar os expoentes, vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Logo, quanto é que vale o 10 elevado a 6? É o mega, é o m. Já meti. Então, automaticamente aqui eu já tenho convertido para megavolts. Só devo fazer essa operação mais uma vez. Produtos de potências de bases iguais, mantém a base, mantém o 10 e soma os expoentes. 3 menos 6 dá menos 3. Basta movimentar a vírgula 3 casas para a esquerda e está feita a conversão.
Nesse caso, a vírgula estava nesta posição, movimento 3 casas e tenho aqui o valor em megavolts. O quarto exercício vou utilizar o método utilizado no segundo exercício, que consiste simplesmente em movimentar a vírgula. Para a direita diminui o expoente, para a esquerda aumenta o expoente. Eu tenho 350 miliohms e quero converter para quiloohms. Logo eu tenho 350, o 1000 equivale a 10 elevado a menos 3. E o K equivale a 10 elevado a 3. Logo tenho que mover. O expoente vai ter que aumentar até 10 elevado a 3. Então, expoente negativo, movimentar para a esquerda, o expoente aumenta. Logo, vou movimentar 3 casas. Eu estou aqui, 1, 2, 3. Passa de menos 3 para 0, elevado a 1, a 2 e a 3. E está aqui. E 10 elevado a 3 é exatamente o K e está feita a conversão. Treinem estes métodos, repitam o exercício, que eles são fáceis e automaticamente vocês vão conseguir memorizar. Vamos ver os nossos exercícios de bônus. Vamos começar pelo primeiro exercício. Nesse caso é uma unidade de área, vamos converter 1,2 km² para metros quadrados. Existe apenas uma diferença, mas o método é exatamente o mesmo. O método consiste neste expoente da unidade. O quilo, o mesmo processo, vamos na tabela buscar o valor de K, a tabela aqui ao lado, e o K equivale a 10 elevado a 3. Mas como a unidade está elevada ao quadrado, o K também tem que ser elevado ao quadrado, logo fica 10 elevado a 3 elevado ao quadrado. Existe uma propriedade da potência que é a potência da potência. Nesse caso temos 10 elevado a 3 elevado a 2, basta multiplicar os expoentes que a operação fica feita. No caso vai ficar 1,2, 3 vezes 2, 6 vezes 2 elevado a 6. Basta movimentar a vírgula 6 casas para a direita e está convertido. Tínhamos aqui a vírgula, contamos 1 a partir do 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está convertido para metros quadrados. O processo é exatamente o mesmo. Novamente temos aqui 5 milímetros ao cubo e vamos converter para metros cúbicos. Isso é uma unidade de superfície. O mili vale 10 elevado a menos 3, mas como o expoente da unidade é 3, temos que elevar a 3. Novamente, basta multiplicar os expoentes e vai ficar menos 3 vezes 3, menos 9. Fica 5 vezes 10 elevado a menos 9. Expoente negativo, movimentamos a vírgula 9 casas para a direita e temos aqui a conversão. O terceiro processo é exatamente o mesmo, mas aqui já queremos converter para uma unidade específica. Temos 2,14 metros quadrados para milímetros quadrados. Novamente, o que queremos é 10 elevado a menos 3. Como está elevado ao quadrado, também elevamos ao quadrado. Temos 10 elevado a menos 3 ao quadrado, 10 elevado a menos 3 ao 1000. E para compensar, colocamos 10 elevado a 3 positivo também ao quadrado. Logo, este 10 elevado a menos 3 é o m, que é o 1000, está aqui. E aqui basta multiplicar que vai ficar 10 elevado a 6, está feito. Basta movimentar a vírgula 6 casas para a direita e está feita a conversão. Aqui o processo é o mesmo, 139 milímetros quadrados para centímetros quadrados. O que é que nós temos? O mili e o que é que nós queremos? O centi. Logo, o que nós temos, nesse caso, a unidade está elevada a 2, vai ficar 10 elevado a menos 3 ao quadrado. E o que nós queremos é 10 elevado a menos 2, também tem que ser elevado ao quadrado, e para compensar colocamos 10 elevado a 2 também ao quadrado. O 10 elevado a menos 2, aqui está, é o centi. E está feito. Nesse momento já está convertido para centímetros quadrados. E agora basta fazer a operação. Multiplica-se os expoentes, menos 3 vezes 2, menos 6, 2 vezes 2, 4.
Mantém-se a base e soma-se os expoentes, menos 6 mais 4, menos 2. E no caso basta movimentar a vírgula 2 casas para a esquerda, porque o expoente é negativo. Fica 1,39 cm². O quinto exercício é uma conversão relacionada ao tempo. Queremos converter 36 horas em minutos. No caso, nós não precisamos de regra 3 simples. Todos nós sabemos que uma hora possui 60 minutos. Logo, 1 minuto, basta mandar o 60 para o outro lado, vai ficar 1 a dividir por 60 horas. 1 minuto tem 1 sobre 60 horas. Logo, 36 horas é o mesmo que escrever 36 vezes 1 hora. Exatamente a mesma coisa. Então, se 1 hora tem 60 minutos, no lugar de 1 hora substituímos 60 minutos. Está aqui, fica 36 vezes 60 minutos. Basta multiplicar 36 vezes 60, está feita a conversão. 2160 minutos. E nós podíamos pular daqui para cá. E estava feita a conversão. No segundo, nós temos 180 minutos para converter para hora. Novamente o mesmo processo. 180 vezes 1 minuto. E nós sabemos que 1 minuto tem 1 sobre 60 horas. Então é só fazer 180 dividir por 60 horas. E 180 minutos equivalem a 3 horas. Qualquer dúvida coloquem nos comentários, interajam comigo, resolvam os exercícios, tentem fazer por estes métodos e a partir da próxima aula vamos começar a falar sobre os conceitos de corrente elétrica, tensão elétrica, potência e vamos continuar a seguir o programa que foi apresentado na primeira aula. Espero que o curso lhe seja útil. Peço-lhe que compartilhe, deixe um like, bons estudos e vemo-nos na próxima aula.